A paz do Senhor Jesus a todos que já estão chegando aí. Pessoal, vai compartilhando para que mais pessoas fiquem sabendo da novidade. Daqui a pouco estaremos ministrando a palavra de Deus. Então você que quer aprender, quer ser edificado, já vai compartilhando aí com todo mundo, tá bom? Compartilhe pelo menos com 3 pessoas. Agora compartilhe com 3 pessoas famintas. Pessoas que amam a palavra, estão famintas, estão ansiosas em se alimentar dessa palavra. Estamos compartilhando aqui com mais pessoas, esperando algumas pessoas chegarem, tá bom? A paz do Senhor Jesus, irmão Carlos, Deus abençoe. Vou aguardar mais um pouco para a gente começar, tá bom, pessoal? A paz do Senhor, irmã Carla, Deus abençoe. Vamos compartilhar, pessoal, vamos compartilhar. Pai do Senhor a todos. Compartilha aí, pessoal, com mais 3 pessoas cada um de vocês, só pra gente começar, tá bom? Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? A gente vai começar a dar ensinamento aqui para vocês. Tenho certeza que vai ajudar muito vocês a ter consciência. E o mais importante para você ter relacionamento com Deus é quando você tem consciência de verdade do que realmente o Senhor falou, do que o Senhor realmente tem falado. Então essa é uma ótima oportunidade para você, tá bom? De você aprender e sua vida ser transformada, seu relacionamento com Deus ser transformado, tá certo? Então já peço a você, compartilha aí com sua família, um grupo do WhatsApp,
Tenho certeza que tem muita gente que está precisando dessa palavra nessa tarde, tá bom? Hoje o tema do nosso ensino será o templo de Deus e a sua igreja. É aqui que nós devemos aprender a ter consciência. Por falta de conhecimento, as pessoas estão sem relacionamento com Deus. Não conseguem compreender o que foi que Jesus fez. Não conseguem compreender o que foi que o Deus Pai fez. E não conseguem compreender o que é que o Espírito Santo fez, está fazendo nessa hora. E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, sua família. Que nessa tarde essa palavra possa reanimar a sua fé, reanimar o seu coração, reanimar a sua vida espiritual. Possa reavivar, tá certo? Possa reacender a chama que está se apagando dentro de você. Quem sabe você está passando por momentos difíceis espiritualmente e de todas as formas. Isso está afetando a sua comunhão com Deus, está afetando até a sua consciência com as coisas que você já aprendeu. Mas eu quero disciplina. Voltamos? Acho que foi a internet. Pessoal, minha internet está com algum probleminha aqui. Comenta aí, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, porque está caindo aqui a internet. Veja aí, pessoal, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Glória a Deus, glória a Deus. Então, pessoal, o tema de hoje é bem sugestivo, porque é um tema que às vezes não é abordado. Na verdade, dificilmente você vai ver esse tema sendo abordado nas igrejas, discipulados, em conferências. Por quê? Muitas das vezes por falta às vezes de conhecimento e outras vezes por realmente... Voltou de novo, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Porque ele está caindo naquele para aqui e eu não consigo ver nada. Tá melhor agora, não tá? Muito bem. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Vamos começar no Velho Testamento. Vamos entender que o mais importante é a gente entender qual era a vontade de Deus. Nós temos que entender o coração de Deus, como é que funciona, o que ele pensava, qual era o que estava no coração dele. Se a gente tem relacionamento com ele, então devemos entender o coração dele, porque é isso que vai mudar a nossa vida, é isso que vai mudar a nossa vida de relacionamento com ele, é isso que vai fazer a gente ficar vivo espiritualmente, tá certo? O que faz você ficar vivo espiritualmente, aceso, conectado aos céus, conectado à realidade espiritual divina, que é Cristo Jesus, é quando você entende quem ele é, quando você compreende o coração dele. Se você não se relaciona com ele para conhecê-lo, logo logo você será ficado para trás, porque o inimigo das nossas almas, ele é especialista em matar aqueles que não conhecem o seu Senhor. No livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8 e 9. Essa foi a mensagem que Deus disse para Moisés. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Perceba que Deus na eternidade, ele desejou querer habitar com os homens, com seus filhos, com a sua criatura.
Ele queria de verdade estar no meio dos homens. Mas para isso, ele criou perfeitamente um ambiente perfeito, que foi o jardim do Éden. Aquele jardim era um ambiente perfeito onde ele andaria juntamente com o homem e teria relacionamento com o homem. O problema é que o homem, ele não se firmou naquilo que ele tinha dito, naquilo que ele tinha falado, para que ele pudesse de verdade viver aquele relacionamento para sempre. E o que foi que aconteceu? Adão pecou, e aí o lugar onde Deus tinha comunhão com o homem foi separado do homem. Amém, irmã Vânia? Glória a Deus, vamos aprender. Então perceba que quando Adão pecou e Deus separou o homem da sua presença, o homem agora não poderia mais se achegar-se a Deus, porque não havia um ambiente perfeito para isso. Não havia um ambiente perfeito para que ele pudesse ir andar com o homem, viver com o homem. Você compreende isso aqui? Então, passado todos aqueles séculos, a Bíblia diz que houve um homem, um tempo muito difícil chamado Noé, que andou com Deus. E a Bíblia diz que ele era justo e temente em um tempo que a geração era totalmente corrompida. Isso fez com que Noé se relacionasse com Deus e desejasse Deus acima de qualquer outra coisa. Por isso que Deus o escolheu. Você vê também Enoque, você vê também vários personagens bíblicos buscando a Deus, porém todos eles morreriam. Não havia um lugar onde Deus pudesse descer, tá certo? Não havia um lugar onde Deus pudesse chegar, habitar e viver com os homens, porque o ambiente não era propício. O pecado afasta o homem de Deus. Porém, quando você começa a ver na palavra, já nos tempos de Moisés, Deus queria libertar o seu povo. E a Bíblia diz que ele queria libertar o seu povo da escravidão para levá-los para o deserto, aonde esse povo iria oferecer culto de adoração e sacrifício a Deus. Deus estava retornando a mesma consciência ao homem, que ele sempre teve o mesmo desejo. Eu quero habitar no meio dos homens. Eu quero viver com os homens. Os homens precisam me conhecer, para eles saberem o que perderam. Você compreende isso aqui? No livro de Êxodo, capítulo 25, Deus fala a Moisés que quer que ele construa um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo. Esse tabernáculo seria um lugar totalmente santificado, consagrado. Não se poderia entrar pecado naquele ambiente. E perceba que tudo que Deus fazia para santificar tinha que ser santificado com sangue. O sangue era a ferramenta de santificação. Quando ele construiu o tabernáculo, que Deus pôde agora habitar, e aquele tabernáculo foi consagrado com todos os seus móveis, com todos os utensílios que eram usados naquele tabernáculo, consagrado com sangue, Deus agora podia descer naquele lugar para habitar entre os homens. Quando a Bíblia diz que Deus queria habitar entre os homens, Deus não estava dizendo que ele queria um lugar que eles fizessem para que ele habitasse. Ele queria de verdade ter relacionamento com os homens. O problema é que os homens nunca entenderam o que realmente Deus queria para com eles. Você percebe que a Bíblia ela trata de três coisinhas aqui, três palavrinhas. Uma era o templo, outra era o tabernáculo e o outro era santuário. O templo era uma construção. O tabernáculo era o ambiente propício. E o santuário era o lugar consagrado. Que juntando as três coisas dá uma coisa só, um lugar
uma construção que Deus pudesse descer entre os homens, onde fosse um lugar santo, um lugar santificado, um lugar purificado, onde Deus pudesse ter prazer em descer e habitar e entrar ali. Só que no decorrer da história você vai perceber que Deus sempre desejou habitar entre os homens. Perceba que no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 e 12, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe a gente. Isso vai trazer consciência para você. 7, 11 e 12. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer no templo do Senhor e no seu palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício. Ou seja, Deus falou com Salomão e disse: olha, eu ouvi tua oração e escolhi este lugar para poder servir de templo de sacrifício. Vocês podem orar a mim neste lugar. Os meus ouvidos vão estar atentos a esse lugar. Os meus olhos estarão atentos para este lugar. Se caso vocês pecarem e eu mandar praga, então quando você se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a oração deste lugar. Vocês estão compreendendo? Deste lugar. Eu não ouvirei oração em nenhum outro lugar, só nesse lugar. Deus estava querendo fazer alguma coisa. O que Deus estava fazendo? O que Deus estava querendo revelar? Qual era a vontade de Deus? O que é que o Espírito Santo deixou isso escrito para que a gente entendesse? Que os nossos pais no passado não compreenderam. No versículo 15 e 16, olha só: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Espera aí, Deus só ouviria a oração que era feita naquele lugar? Que interessante, né? Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus falou que o coração dele estaria naquele lugar. Deus falou que os olhos dele estariam atentos a este lugar. E Deus falou que os ouvidos dele estariam a ouvir a oração daquele lugar, porque ele aceitou, ele se agradou. Amém, Eclesiane? Então perceba que tudo o que foi escrito no passado estava trazendo somente a sombra do que havia de vir. Deus estava dizendo no passado que ele ouviria somente a oração daquele lugar, ele estaria com os olhos atentos para aquele lugar, porque aquele lugar agradou a ele, foi consagrado para ele, ele recebeu a oração de Salomão. E agora eu posso ter esse lugar como casa de sacrifício. Então quando vocês pecarem, vocês se arrependerem e orarem naquele lugar, então eu vou e ouvirei a oração daquele lugar. Vocês compreendem agora? Então você percebe uma coisa. Abra aí no livro dos Hebreus, capítulo 10. Olha só. Olha só o que o Hebreus capítulo 10 diz. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é esclarecedor. E aí, Caio, Pai do Senhor, meu irmão. Hebreus capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar, ou você pode marcar no papel para depois você meditar, tá bom? A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas,
não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Perceba que a lei, tendo a sombra das coisas, dos bens futuros. Você compreende aqui? Dos bens futuros. Perceba que o escritor aos Hebreus, ele sabia que tudo que foi escrito lá atrás era sombra das coisas que haveriam de vir lá na frente. Você compreende aqui? No versículo 5, pelo que ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Que coisa maravilhosa, irmão. Dá a entender que quando Deus disse: eu quero um tabernáculo, eu quero habitar no meio dos homens, Deus foi e começou a habitar no meio dos homens. Só que os homens, eles não entenderam. A Bíblia diz que Moisés começou a ter um vislumbre do que realmente Deus queria. E Josué também teve um pequeno vislumbre, menor do que o de Moisés, mas teve. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor descia e falava com Moisés face a face, e Josué ficava fora da tenda. E a Bíblia diz que Moisés saía da tenda e Josué continuava lá. Eu fico imaginando o coração de Josué. O que é que Deus fala com meu senhor Moisés? Como eu faço para ter esse negócio aí? Como eu faço para ter essa comunhão? Como eu faço? A Bíblia diz que ele permanecia lá, irmão. Ele permanecia lá. Perceba que a vontade de Deus sempre foi habitar no meio dos homens. A vontade de Deus sempre foi se relacionar com os homens. Perceba que o escritor aos Hebreus fala que, pelo que ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus não se agradou, Deus não tinha interesse em sacrifício, gente. As pessoas amam o sacrifício, lá no passado e ainda hoje, mas Deus não tinha prazer naquilo. Deus tinha prazer em estar com o homem, em habitar com o homem, em viver com o homem. Toda vez que Deus descia no tabernáculo, qual era o que Deus queria que os homens pensassem? Será que eu posso ficar mais perto dele? Mas rapaz, Moisés entra, dentro da nuvem. Será que eu também posso? Será que eu também tenho? Será que Deus me permite entrar também naquela nuvem? Eu também queria conhecer Deus. Mas as pessoas não tinham interesse. Não queriam. Você está compreendendo? As pessoas não queriam conhecer a Deus. Ninguém queria. Mas por que Moisés queria? Por que será que Deus descia na nuvem e eles viam Moisés entrar dentro da nuvem? Por que Deus fazia isso? Deus sempre quer chamar a nossa atenção, meus irmãos. Deus sempre quer chamar a nossa atenção para ver se a nossa realidade dá um choque de realidade, para ver se acorda. Acorda, rapaz. A minha presença não é só para Moisés, não. A minha presença é para quem quer, para quem deseja, para quem tem fome. Josué era um desses que tinha fome, que tinha desejo. Não é à toa que lá na frente Deus chama Josué para conhecer a glória. Moisés, chama Josué. E chama também os anciãos do povo, para eles me ver. Sempre tem alguém com fome. Será que nessa hora tem alguém querendo conhecer a Deus? Será que nessa hora tem alguém com fome e desejo de conhecer a presença de Deus? Ou somente mero sacrifício religioso?
para dizer: Senhor, cumpri com as regras, cumpri aqui ó, com a minha agenda religiosa, cumpri, viu? Nota aí no caderninho. Você está compreendendo aqui? Perceba que em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia fala que a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A lei tinha só a sombra dos bens futuros que Deus ainda ia fazer. Era uma sombra. Era algo que estava para acontecer, que aquilo que eles estavam vendo e praticando era somente a sombra do que havia de vir. Não era a imagem exata. Em Hebreus capítulo 10, versículo 8 ao 9, olha o que a Bíblia diz. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais se ofereceram segundo a lei. Então acrescentou aqui: estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Escute, a vontade de Deus era habitar no meio dos homens, era se relacionar com os homens. Ele não se agradou dos sacrifícios. Então a Bíblia diz assim: então ele criou um corpo. No versículo 5, mas corpo me preparaste. Eita, Deus maravilhoso, Deus querendo habitar entre os homens. Por isso que o profeta Isaías profetizou que o Filho se nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel, Deus conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo aquilo que falava lá no passado estava trazendo a revelação agora no futuro. O tabernáculo era Cristo, o templo era Cristo, o altar do sacrifício era Cristo, tudo era Cristo. A nuvem era Cristo, a revelação do fogo de noite era Cristo. Cristo, 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 Cristo e Cristo. Era Jesus, no começo era Jesus, no meio e é Jesus no fim, para todo sempre. Não tem outro, é Jesus. Jesus. É Jesus. Então perceba que a vontade de Deus era habitar entre os homens. Então Deus disse assim: então eu vou fazer um corpo para mim mesmo. Eu vou fazer um corpo onde eu vou habitar entre os homens. E ele fez Jesus. No tempo da revelação, Deus iria mostrar um novo templo que ele iria erguer. A vontade de Deus era habitar para sempre com o homem. Abra aí, livro de João. Livro do Evangelho, o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 2. Capítulo 2. O que é que Jesus estava querendo trazer? Qual era a revelação? Qual era o sentido? Versículo de número 19. Respondeu-lhe Jesus: destruirei este templo, e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Do templo do seu corpo. Você compreende isso aqui? Do templo do seu corpo. O primeiro ia ser destruído para ser erguido novo. Ele criou um corpo para habitar entre os homens, mas segundo a lei, para que ele fosse destruído, e quando ressurgisse um novo corpo, ele fosse estabelecido por outra aliança superior à primeira.
A primeira foi consagrada com sangue de novilhos, de bode, de cordeiros, que não tinham poder para aperfeiçoar. Mas a segunda aliança foi consagrada não com esse tipo de sangue, mas com o sangue do próprio Deus, do unigênito. Você sabe o que significa unigênito? Único filho. Isso quer dizer que quando a Bíblia fala de único filho, é que não haverá outro. Não haverá outra consagração, não haverá outro templo, não haverá outro templo. O que era já foi erguido e não pode mais ser destruído, porque ele venceu a morte, os homens e o inferno. Ele tem a chave na sua mão. O templo do seu corpo. E quem é o seu corpo? 1 Coríntios capítulo de número 12. 1 Coríntios capítulo de número 12. Versículo de número 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. A Bíblia fala que só existe um corpo, certo? Só existe um corpo. Só existe um corpo. Eu quero que vocês comentem aí agora. Bota agora aí nos comentários. Deus, Jesus, bota aí, Jesus só tem um corpo. Comenta aí nos comentários. Bota aí, Jesus só tem um corpo. Pode comentar, por favor. Deixa registrado aí. Jesus só tem um corpo. Um corpo. Ele não tem mais do que um corpo. Ele só tem um corpo. Muitos são os seus membros, mas só existe um corpo. Irmão Ost, Deus abençoe, meu amigo. Pai do Senhor. Jesus só tem um corpo. Ele não tem vários corpos, só um. E muitos são os seus membros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. Pois há muitos membros, porém um só corpo. Um só corpo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Versículo 24 diz assim: agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja de Cristo é o seu corpo. Agora, caiu, mas já voltou. Vamos lá. A igreja de Cristo é o seu corpo. Paulo disse: eu cumpro e me alegro em padecer na minha carne as aflições de Cristo, pelo corpo dele, que é a igreja. A igreja de Cristo é o corpo dele, que são muitos membros, mas um só corpo. Efésios capítulo 4, versículo 4, veja aí, olha só. Vamos andar nas escrituras, irmão. Se você quer conhecer Jesus, ame as escrituras. A palavra do Senhor diz que aquele que não ama, que não dá ouvido à sua palavra, até a sua oração é abominável diante de Deus. 4:4. Efésios 4:4 diz assim, ó: há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É tanto
doutrina, é tanta religiosidade, é tanta denominação, e cada um tem uma doutrina. Só que está escrito: é um só corpo, é um só Espírito, é um só batismo, é uma só doutrina, é um só Senhor, é um só Deus e Pai de todos para todos. Você compreende aqui? Qualquer doutrina, evangelho que seja contrária ao que está aqui, seja amaldiçoado. Não existe mais do que um corpo. Só existe um. O corpo de Cristo, ele não é medido por causa de uma denominação. Porque se é corpo de Cristo, então por que no dia do arrebatamento vai ficar um monte de gente? Não era corpo não, é? Não era corpo não? Por que vai ficar? Entenda aqui. Você tem que compreender que só existe um corpo, um só Espírito, um só batismo. Alguém pensa que o batismo de Jesus é só dar um tibum? Tem muita gente dando um tibum. É um tibum dentro da piscina, dentro do rio, e diz assim: já sou salvo. Mas Jesus perguntou aos discípulos que disseram: Senhor, nós queremos assentar de lado do Senhor no trono. Jesus perguntou: e por acaso vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? Aí Jesus voltou e disse: na verdade vocês vão ser batizados. Tem que morrer. Se a semente não morrer, não dá fruto. Tá entendendo aqui? Então perceba que só existe uma doutrina. É tanta doutrina, é tanto espírito, e cada um tem a sua religião, e todos eles dizem que o outro está errado. Só que você é o dele. O único que está certo é Jesus. A única religião que está correta se chama Jesus. A única igreja que está correta se chama Jesus. Não tem outra. Me diga aí, quem foi que morreu por Jesus? Quem foi que morreu pelo Pai? Quem foi que ressuscitou depois de ter morrido? Me diga. Quem foi que se assentou diante de Deus, do lado do trono? Quem foi? Quem foi que recebeu o nome sobre todo nome? Quem foi? Quem é que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, veste branca, cinturão de ouro, espada sai da sua boca de 2 fios? Quem é? Quem é? Então, se ninguém é, então por que fica com essa conversa? Para que fica essa conversa? Não, porque a doutrina correta é a doutrina correta é essa aqui, a de Jesus: um só templo, um só corpo, uma só igreja, uma só doutrina, um só Espírito. Ou você compreende isso, ou você vai ficar enganado. Vamos lá, vamos continuar. Começou agora, viu? Nosso corpo também é chamado de membros de Cristo. Nosso corpo é chamado de membros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. A Bíblia também diz também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Veja aí. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois vós de vós mesmos? Vosso corpo também é santuário. Santuário. Deixa eu trazer para você consciência. Lá na lei, quando Deus criou um santuário, Ele disse: consagre para mim esse lugar. É nesse lugar que eu desço. É nesse lugar que eu falo. É nesse lugar que eu me manifesto. É nesse lugar que eu vou ensinar os homens. É nesse lugar que eu irei se manifestar, que eu irei me revelar. A pergunta é: quando a lei se chama sombra das coisas que havia de vir, e no tempo da revelação Deus chama a gente de santuário, Ele está dizendo agora:
que o lugar que ele desce se chama gente, pessoas. Lugar que ele fala se chama pessoas. Lugar que ele se manifesta se chama pessoas. Você compreende isso aqui? Deus não desce em estruturas de alvenarias para dizer, vai falar como? As paredes estão falando, os jarros, as cadeiras. Aí vão dizer os religiosos, se ninguém falar, até as pedras clamarão. Eu sou a pedra viva desse templo. Está escrito, nós fomos chamados de pedras vivas do templo de Deus, qual Jesus Cristo é pedra de esquina. Tem alguém entendendo isso aqui, gente? Tem alguém entendendo isso aqui? Você é o lugar que Deus desce, que Deus se manifesta, que Deus fala. Deus não está nem aí com lugares. Deus quer gente, pessoa de carne, olha. Eu quero descer na vida de alguém. Tem alguém querendo aí? Tem alguém querendo aí? Será que tem alguém dizendo assim, Senhor, eu estou entendendo, eu sou o teu santuário que o Senhor desce, então desce. Ele está doido para descer, meu filho. É você que não está deixando. É você que não está deixando. Ele quer descer na sua vida todo dia, toda hora. Oh, glória a Jesus. O corpo de Cristo também é chamado de sua igreja e é conhecida nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3. Vamos lá. Quem gosta de Bíblia, se alimenta com a Bíblia, vai comendo aí, vai guardando para depois comer de novo. Vai guardando, vai escrevendo. Efésios capítulo 3, versículo de número 10 ao versículo de número 12. E foi assim que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Homens gananciosos, homens ladrões, fraudulentos, querendo enganar o povo, dizendo, você não tem acesso, só quem tem acesso é o líder. Olha o que foi que a Bíblia diz. Deus, querendo mostrar a sua graça, nesses últimos dias, ele fez com que a sabedoria dele seja conhecida nas regiões celestes pela sua igreja. O mundo espiritual sabe quem é a igreja. A igreja é conhecida no mundo espiritual. A igreja é conhecida no mundo espiritual. Tem muita gente conhecida aqui na terra, mas no mundo espiritual ninguém nem sabe quem é. Tem gente que é conhecida no mundo espiritual, mas na terra não é nem conhecido. Mas lá no mundo espiritual, nas regiões celestiais, os anjos sabem quem é, os demônios sabem quem é, Deus sabe quem é. Você está entendendo? Você é conhecido nas regiões celestiais por causa de Jesus Cristo, porque quando a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus, ele sendo o cabeça, juntamente a igreja sendo o seu corpo, se assentou juntamente com ele nas regiões celestiais, como regente, como governador, como líder. Ele é o regente das regiões celestiais. É isso mesmo, irmã Cristina Araújo, isso mesmo. Quem lê a palavra não se perde, não. Quem tem relacionamento nunca será enganado. Vai ser tentado e testado todo dia, mas o Espírito Santo ele sai guiando assim, vai por aqui, vem por aqui, vem por aqui, filho, sai daí, sai daqui, não entra aqui não, entra por aqui. Ele vai te dando um caminho, mostrando. Então perceba que nós se assentamos nas regiões celestiais com Cristo, que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, por isso carregamos todas as bênçãos nas regiões celestiais,
porque a bênção de Deus está sobre Cristo, que desce de Cristo para a igreja, o seu corpo. Pode o corpo fazer alguma coisa sem a cabeça? Pode a cabeça fazer alguma coisa sem um corpo? Então o corpo de Cristo não é denominacional, o corpo de Cristo é espiritual. Vamos ver se é verdade isso? Efésios capítulo 2, versículo 19. Versículo 2, Efésios capítulo 2, bota aí na sua Bíblia, capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família de Deus é aonde, irmão? Só é a igreja se fizer parte denominacional. O corpo de Cristo não é terreno. O corpo do anticristo é. Bota aí assim, ó. O corpo do anticristo é terreno. Quem conhece a palavra já pegou aí, já está assim, meu Deus do céu. Quem conhece já está entendendo. Meu Deus, misericórdia. Agora estou entendendo. O corpo de Cristo é espiritual, mas o do anticristo é terreno. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina, nele todo o edifício bem ajustado cresce para tornar-se templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Como é? Nós somos edificados, ajustados para morada de Deus no Espírito. No Espírito. Então não é terreno, é no Espírito. Então quer dizer que quando o Espírito Santo começa a se revelar para você na palavra, ele está dizendo assim, eu estou te edificando porque você é a minha igreja, você é parte da minha igreja, você é parte do corpo, você está interligado, ligado, conectado. Eu estou edificando você, eu estou fazendo você ser ajustado, crescente. Deus está edificando a sua igreja. Não é física, é espiritual. Você está compreendendo aqui? Jesus, ele é Senhor e cabeça da igreja, que é o seu corpo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que em todo o lugar invocam o seu nome, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando a Bíblia diz a igreja que está em tal lugar, Paulo não estava falando de templos de alvenaria, porque o primeiro templo religioso que foi chamado de igreja foi o que a igreja católica fez com o imperador, me esqueci o nome dele até agora, o nome dele. Não havia templos de alvenaria. Com isso, eu não quero dizer que você não pode ter um lugar para se reunir em adoração a Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando de doutrinas dizendo que quem não faz parte disso não é igreja. Mentira de Satanás. Igreja não é denominacional e nem membresia terrena. Igreja é participante do corpo de Cristo, por ser seus membros e igreja dele. Porque são um povo que são edificados no Espírito.
João capítulo 12. Vamos ver para ficar mais claro. Quanto mais claro, melhor. Quanto mais luz, mais as trevas se dissipam. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. E nele faremos morada. Então quem guarda a palavra, quem pratica a palavra, Jesus disse: meu Pai me ama, esse que faz isso também me ama, e nós iremos até ele e vamos morar dentro dele. Olha a expressão, iremos morar nele. Deus disse no passado: façam para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio dos homens. Deus estava dizendo que lá no futuro ele iria morar dentro de um tabernáculo não feito por mãos humanas. Porque o corpo de Cristo foi feito como? Quem sabe? Quem sabe como foi feito o corpo de Cristo? Comenta aí. Como foi gerado o corpo de Cristo? Amém, Cida. Glória a Deus. Como foi gerado o corpo de Cristo? Vamos aprender a ter consciência? E Maria disse: Senhor, eu sou virgem. Como posso ficar grávida sem estar casada? Calma, Maria. Pois o Espírito Santo virá sobre ti. E tu conceberás o Filho de Deus. Peraí. Então quer dizer que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo? É por isso que você está passando um processo terrível. É o Espírito Santo gerando Jesus dentro de você. Você está passando um processo, uns perrengues tão terrível. Oh glória! É o Espírito Santo que está gerando Jesus dentro de você, porque o Espírito Santo, ele não depende de denominação para formar a sua igreja. Ele só quer alguém que tem fome e sede pela presença. Você compreende isso aqui? Oh glória! Você compreende isso aqui, meus amados? Eu quero que você compreenda que o Espírito Santo, ele está desesperadamente desejoso em habitar naqueles que querem ter comunhão com ele. A vontade de Deus foi sempre habitar com os homens, se relacionar com os homens intimamente. Só que os homens nunca entenderam, nunca compreenderam, gente. Aí você vai ver João deitando no colo de Jesus, no peito de Jesus. Peraí, irmão. Peraí, para que o Espírito Santo vai deixar isso escrito? O Espírito Santo não tinha outra coisa para escrever, não. Vai botar lá João deitando no peito de Jesus. Ele estava dizendo assim: olha, meu pai gosta de relacionamento, de intimidade. Meu pai gosta que alguém conheça o meu coração. Você está entendendo isso aqui, irmão? Será possível que você não compreende? Você acha que é salvo porque vai para uma congregação? Pelo amor de Deus, gente, congregue, faça o que você quiser. Agora tem uma coisa: tenha relacionamento com Deus. Porque a tua ida religiosa para um lugar não vai te salvar. Não vai. Não adianta. Relacionamento é tudo. Sabe o que é interessante? Paulo passou a vida inteira preso. Paulo passou a vida inteira preso. Ele até fala assim: o evangelho das prisões. Ele sempre fala: estou preso em cadeias, estou preso não sei aonde, estou preso não sei aonde. Paulo passou a vida inteira sendo preso. A minha pergunta é: como é que ele tinha vida com Deus? Como é que vinha a revelação do Espírito Santo? Como é que vinha o alimento espiritual? Como foi que desceu aquele óleo
sobre Paulo, se ele não tinha igreja para ele? Gente, pelo amor de Deus, gente. Relacionamento é tudo. Relacionamento é o que você precisa. Quando Jesus falou assim para os discípulos: quando fores orar, vá para o templo, que ali você vai ter relacionamento comigo. Foi assim que ele disse? Foi assim que ele falou? Quando fores orar, entra em teu quarto, fecha a porta, fala em secreto a teu pai que vê tudo que em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. É isso que está escrito. A mulher samaritana chegou para Jesus dizendo: Senhor, nós samaritanos adoramos no monte, os judeus adoram no templo. Qual é o lugar certo para adorar? Nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Aí Jesus falou assim: ô mulher, é chegado o tempo, e o tempo é agora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nem é no templo e nem é no monte, é em qualquer lugar. Nós já lemos aqui que Paulo fala. Vamos ler de novo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você está compreendendo isso aqui? Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é o primeiro convertido na Ásia em Cristo. Gente, o primeiro convertido na Ásia era chamado de Epineto, certo? Provavelmente, não sei quem seja, mas perceba, ele não era igreja não? Ele não é participante do corpo de Cristo não? Ele estava sozinho. E aí? A vida dele ia produzir mais e mais. Pessoas iam querer Cristo por causa da vida espiritual que ele tinha com Deus. E Paulo sempre fala assim: a igreja que está em tua casa. Então ele estava falando de quê? De alvenaria ou de gente? A igreja são pessoas, gente. A igreja são pessoas. E essas pessoas não são ligadas a denominações. Não quero dizer que não há igreja dentro da igreja religiosa. Claro que tem. A questão é essa. É que a igreja de Cristo, ela é espiritual e ela é edificada no Espírito. Ela é ajustada e edificada e construída no Espírito. Ela cresce através da revelação da palavra, do conhecimento espiritual. Você compreende isso aqui? A sua casa também é uma igreja, porque Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então se ajuda tu, teu marido e teu filho, já é 3 já. Oh meu Deus do céu. Porque as pessoas são tão religiosas. Agora veja, as pessoas que mais falam isso são pessoas que não têm relacionamento com Deus. As pessoas que condenam os inocentes são pessoas que não têm relacionamento com Deus. São pessoas que vendem a palavra de Deus para se enriquecer. Só que é mais interessante, Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. E cada um tem a sua função. Se um corpo, cada membro tem uma função, então somos membros uns dos outros. Ou seja, fomos criados para servir uns aos outros. Só que tem uns membros no corpo de Cristo que está cobrando para funcionar. Irmão, imagina o coração dizendo para o restante do corpo: se vocês não me pagar, eu não funciono não. Aí a mão dizendo para a boca e para o estômago: olha, se não me pagar, eu não boto comida na boca não, nem no seu estômago.
E aí, irmão? O negócio tá sério ou não? E agora? E agora, irmão? E agora, irmão? Imagina o cérebro. Comanda tudo. Ou me paga ou não vai funcionar nada. E agora? Eu não queria nem dizer isso, mas ficou aqui, irmão. Tá lá, eu vou falar. Eita, povo ladrão da... E tem gente que é tão inocente, meu Deus. Meu pai, irmão. Até quando as pessoas vão compreender, irmão, as coisas, irmão? Até quando vão ficar enganados? Até quando vão ficar agindo como tolos? Tem gente, irmão, que às vezes com raivinha prefere andar no caminho errado com raivinha do que aceitar a verdade daquele que está certo. Fica com raiva, mas antes certo é melhor. É isso aí, Clesiano. O negócio tá terrível. Dá vontade de rir muito, porque é loucura, gente. Só de pensar o corpo negociando um com o outro. Eu fico imaginando o pulmão negociando com o coração. É o seguinte, se tu não me pagar, não funciona não. Tu não entra oxigênio não. Imagina isso aqui. Imagina a minha língua querendo falar para os outros membros. Se não me pagar, eu não falo. E aí, irmão? Vai ficar mudo. O corpo está sendo negociado 24 horas por dia, irmão. Virou o mercado do corpo de Cristo. Então já dá a entender que onde há comércio, não é corpo de Cristo. É o corpo de quem? Sai dela, povo meu! E a Babilônia foi destruída. E aqueles que comercializaram choraram porque ganharam muito dinheiro com ela. Ai, o corpo do anticristo vai ruir, irmão. Vai ruir. Mas o corpo da igreja permanece intacta, sem ruga, sem mancha, crescente, amadurecendo cada dia mais. E a Bíblia diz assim: então a sua noiva se ataviou, ou seja, ela vinha se vestindo. Ela vinha se preparando, de repente se preparou. Chegou a hora de Jesus buscar seu povo. Vocês têm que entender, irmão. Tem muita coisa que é clara, mas o engano impede de vocês compreender. O engano faz com que vocês não abram os seus olhos, fiquem presos espiritualmente. O diabo, ele não está preocupado em pegar e cortar a sua cabeça. Se ele cortar a sua cabeça, você já solta direto, com o cabelo e tudo. A questão é, ele quer enganar você, para você não compreender nem achar a verdade. Lembre-se do que Jesus falou: aquele que entra pela porta acha pasto verdejante e água tranquila. Mas quem entra por outro lugar é ladrão. E a Bíblia diz que quem não entra pela porta vai entrar pelo caminho largo. E o caminho largo é espaçoso e amplo, mas também leva à perdição. E Jesus queria falar, não era do mundão do pecado, não. Ele estava falando dos falsos profetas e dele. Ele estava falando dos falsos líderes e dele. Ele estava falando do espinheiro e dele. Ele estava falando da porta estreita, que era ele, e da porta larga, que era da religião. Então a gente deduz, ele estava falando um monte de coisa, falando da mesma coisa de forma diferente. Sim ou não? Muitos são que entram por essa porta. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil comprar Deus e não fazer mais nada. Viver uma vida sem compromisso com Ele. É mais fácil cumprir uma agenda religiosa e não ter compromisso com o relacionamento com Deus. Porque aí a minha carne não é mortificada. E eu vivo na carne todos os dias, sem ter que crucificar ela. Mas quem vive no Espírito, diz a Bíblia, quem vive no Espírito crucifica as suas paixões. E aí? Você compreende? O que é que você quer? Viver a vida no Espírito? E crucificar os desejos da tua carne?
e viver em novidade de vida, na plenitude do Espírito, sob a graça e favor do Espírito Santo? Ou viver na carne, que traz morte espiritual? Vocês compreendem? Eu queria dar mais a vocês, mas tem coisa que não aguenta não, gente. Vocês têm que ir devagarzinho aí. Se eu abrir aqui muita coisa, vocês vai ter um choque. Mas já dá pra gente entender aqui, já dá pra ter consciência que esse tipo de assunto é muito simples e é muito claro. Isso alimenta teu espírito e faz com que você tenha consciência. Aí quando você vai até Deus, agora você não vai com uma pessoa que vai com uma venda nos olhos. Você vai com os olhos abertos, sem o véu. A Bíblia diz que até que o véu seja retirado da face deles, do coração deles, eles continuam debaixo de maldição. O véu, irmão, é a incredulidade, é o engano que prende com que as pessoas não consigam enxergar o que realmente é. Vocês compreendem isso aqui? Você faz parte do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é espiritual. E esse corpo de Cristo, ele funciona de forma espiritual. E o que mantém esse corpo de Cristo é comida espiritual. É comunhão com aquele que é espiritual. A palavra espiritual, a presença espiritual. Porém, a parte espiritual é tão real que muitas vezes parece que é física. Muitas vezes não, é. Quantas vezes eu tendo comunhão com o Senhor, eu sentia o Senhor acariciando meus cabelos. Passava a mão assim, mesmo assim, quando passava a mão assim, eu olhava assim do lado e ele fazia assim: sou eu, filho. Ô, irmão, eu me desmanchava. Porque eu dizia: meu Deus, pareceu que uma pessoa passou a mão assim em mim, irmão. Você compreende isso aqui? Comunhão. Você que está fraco espiritualmente, está desanimado, é porque você está frustrado em algumas coisas. Isso faz com que você realmente fique sem força, sem desejo espiritual. Mas a única forma de você de verdade se levantar e reacender de novo é você trocar aí o que está na tua cabeça remoendo direto. Lembre-se, Deus nunca quis se apartar de você. Foi você que não entendeu e entrou no caminho sem Ele. Mas agora você está entendendo que a vontade dele sempre foi habitar com você, sempre foi permanecer junto com você. A vontade dele sempre foi estar perto de você, ter comunhão com você, ter relacionamento com você. A vontade dele sempre foi habitar junto, caminhar junto, ensinar junto a você, você aprender junto com ele, você ter comunhão com ele, gente. Uma vez eu estava com um problema intestinal muito grande e de repente o Senhor falou comigo de mim e eu achei estranho. Ele falou: coma feijão de corda. Eu parei assim, estava dirigindo o carro. Feijão de corda? O que significa? Fui na internet e procurei. Para que serve feijão de corda? Gente, o feijão de corda é extremamente poderoso para quem está com infecção intestinal, com problemas intestinais. Extremamente poderoso, irmão. Ou seja, o Espírito Santo até se preocupa com a minha saúde, com a minha alimentação. Só uma pessoa que ama que faz isso. Porque se minha esposa se preocupa com aquilo que eu como, com o tipo de alimento nutritivo que eu como, isso quer dizer que ela me ama, ela quer o meu bem. Então, se ela, sendo física, mortal, falha como eu, ela age assim comigo, e isso é chamado de amor, imagina aquele que eu amo em pessoa. Você compreende isso aqui? Então aprenda, você é a igreja, individualmente participante do seu corpo. De forma coletiva você é a igreja, e individual também. Porque se eu estiver sozinho, eu não sou igreja. Eu sou se eu estiver junto. Não. Você é individualmente e coletivamente com aqueles que são chamados espirituais. Porque a igreja de Cristo não é denominacional, a igreja de Cristo é espiritual. Ainda que na denominação tenha pessoas espirituais nascidas de novo. Você compreende isso aqui?
É verdade, irmã Cristina, é isso mesmo. As pessoas valorizam mais os templos do que o próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus se sentiu, inclusive escrevi isso no livro, Jesus se sentiu menosprezado, desvalorizado, quando os discípulos estavam andando com Jesus e disseram: Senhor, não vê desse grande templo maravilhoso, olha que pedras lindas, Senhor. Se orgulhando de um templo feito de pedra. Imagina a cabeça de Jesus: meu Deus, eles estão andando com o templo vivo de Deus e estão se orgulhando com um templo de pedra. Imaginou? As pessoas se orgulham com o nome da denominação deles, mas não se orgulham em ser filho de Deus. Eles não têm vergonha de dizer que é da igreja B, mas têm vergonha de dizer que é filho de Deus. Eu não entendo isso, gente. O que está faltando nesses últimos dias são pessoas que de verdade querem ter relacionamento com Deus. Você vai saber quem tem relacionamento com Deus quando você vê alguém de verdade amando, perdoando, vivendo em comunhão, em oração, aceso. O que você precisa é você ter relacionamento com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, a sua casa vai começar também a ferver pelo Espírito Santo. Os seus filhos vão começar a ter desejo também pelas coisas espirituais. Você entende isso aqui? Então guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Eu quero orar por você agora. Convida aí sua família, seus filhos. Convide, eu quero orar por vocês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai visitar vocês agora. O Espírito Santo vai renovar a mente de vocês, para vocês saberem que vocês de verdade foram chamados para serem santos, foram chamados para a santificação, foram chamados para serem membros do seu corpo, participantes da plenitude da glória de quem Deus é, que é a sua igreja. Entende? Eu quero orar por você. Eu quero que você, de verdade, chame sua família, vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar por você e eu quero que, nesse momento, você comece a colocar aquilo que você precisa diante de Deus. Pode até comentar, comenta aí, que quando eu ler aqui eu vou orar por isso, por essa causa. Feche os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero que o Espírito Santo, ele visite o seu lar. Meu desejo é que o Espírito Santo visite a sua casa e você possa ser tocado de verdade. Deixa o Espírito Santo visitar você aí. Irmão, apresenta Daniel, meu filho, Deus sabe tudo. Daniel, irmã Vânia, pedindo oração pela saúde. Muito bem. Vamos orar, irmã Vânia, vamos orar, irmã Cristina. Vamos apresentar eles. Vamos apresentar cada uma dessas pessoas. Se você tiver mais algum pedido de oração, coloque aí. Comente aí. Quero pedir ao Espírito Santo para que cada pedido desse seja de verdade, seja ouvido. Só Deus conhece de verdade, pessoal, a profundidade de cada problema que você passa espiritual. Quem sabe essa tarde é uma tarde onde Deus pode
te fortificar de tal forma e te capacitar para resolver o problema que precisa ser resolvido. Se for perdão, gente, perdoe. Perdoe. Vocês vão se destruir por falta de perdão. Vocês vão se destruir por falta de perdão. Então, se for perdão, perdoe. É uma das coisas que mais está destruindo a vida espiritual, gente, é a falta de perdão. Se você não consegue, fale nesse exato momento a Deus que você quer perdoar, mas não consegue liberar aqui dentro. O Espírito Santo vai capacitar você para fazer isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. A gente só pode perdoar alguém quando a gente está cheio de amor. Então é o Espírito Santo que derrama amor dentro de nós para a gente perdoar. Entende? Eu estou sentindo do Espírito Santo aqui que alguns de vocês precisam liberar perdão para poder viver de verdade em relacionamento com Deus. A vida espiritual de vocês estão sendo minguadas, estão perdendo as forças. Toda vez que você se levanta fervorosamente, de repente você murcha de novo. Às vezes é por causa disso. Eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, nesse momento estamos unidos aqui em oração. Algumas pessoas nessa live eu conheço, outras eu não conheço, mas o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece o interior de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe dos problemas, das adversidades, das aflições. A tua palavra diz que tu és o Senhor, tu és o refúgio e fortaleza na hora da angústia. Nós queremos se refugiar em ti nessa tarde, Espírito Santo. Assim como tu és real aqui em minha casa, eu te peço para visitar também cada lar desse agora que está comigo ao vivo. Que esses lares sejam inundados pela tua glória, Senhor. Que esses lares sejam inundados pela presença real. Que eles possam de verdade conhecer a realidade dessa presença. Eles possam ser tocados por ela, Pai. E esses que estão desanimados, eu sei como acontece quando o Senhor vem e nos anima. Quantas vezes eu estive desanimado e o Senhor veio e encheu-me do teu Espírito, me visitou, me animou, me reanimou, me fez voltar a arder em chamas novamente. E eu te peço agora, Senhor, visite esse lar agora que está me ouvindo, Senhor. Visite o lar daqueles que entraram, ouviram um pouco e foram embora porque precisaram sair. E até aqueles que entraram, não gostou, mas saiu. Eu também quero que o Senhor visite eles. Porque o meu propósito, Pai, é trazer vida para aqueles que desejam de verdade, Senhor. Espírito Santo, visite esse lar, visite essa família, visite essa casa, Senhor. Visite os filhos das tuas filhas, dos teus filhos. Visite os casamentos, Senhor, que estão ruindo. Visite agora, Senhor. Espírito Santo, poderei eu fazer algo que o Senhor não faça? Poderei eu, Senhor, dar ordem que o Senhor não dê ordem? Poderei eu fazer algo que o Senhor não tenha feito, Senhor? Que nessa tarde as regiões celestiais sejam abaladas com oração agora, Pai. A tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que dois concordarem na terra será concordado no céu e será feito pelo Pai. Então nós concordamos agora, Pai, juntamente com cada um deles, que os seus lares sejam tocados pela visitação do Espírito Santo. Que os seus filhos que estão longe da presença, longe da comunhão, Senhor, possa de verdade ser visitado por Ti. Eu te peço no nome de Jesus, Pai,
No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gente, a única pessoa que pode de verdade mudar a forma de vocês verem as coisas é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele perdoa vocês, mas ele só perdoa vocês se vocês perdoarem as pessoas. Lembre-se disso. Esse peso que você carrega só está prejudicando vocês. Libera essa pessoa. Lembre-se que as pessoas só podem dar aquilo que tem. Se alguém feriu vocês, é porque a pessoa só recebeu feridas também na vida. Você compreende isso aqui? A pessoa só dá o que tem. Quando você é cheio do Espírito, e você só dá aquilo que é do Espírito, porque você foi cheio de algo que vem de Deus. Mas se alguém dá algo a você que não vem de Deus, mas porque ele recebeu, ninguém dá o que não tem. Chegou a hora de vocês abrirem a consciência de vocês que quem está sendo prejudicado são vocês. A palavra diz: não deixei que entre vós haja raiz de amargura. Sabe qual é a raiz da raiz da amargura? É o orgulho. A gente não perdoa, sabe por quê? Porque a gente tem orgulho. Se a gente tivesse um coração humilde, a gente perdoava, porque eu não preciso ficar carregando esse peso. Eu perdoo, porque Deus me perdoou. Quem sabe você já fez coisas piores e Deus perdoa você. Por que não perdoaria você as pessoas? Entende isso aqui, gente? Deixa o Espírito Santo visitar o seu lar. Feche os seus olhos. A palavra de Deus que aquele que se arrepende, eu derramarei do meu Espírito sobre eles. Você quer ser cheio do Espírito? Peça perdão a Ele aí. Peça perdão por guardar a mágoa por tanto tempo. Diga a Ele: Senhor, eu não consigo liberar, mas se o Senhor me ajudar, eu libero agora. Se o Senhor me visitar, eu libero agora. Eu reconheço que eu estou errado, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu preciso também do teu perdão. E por causa disso eu quero perdoar, mas eu quero que seja real dentro de mim. Não é só da boca para fora, é daqui de dentro. Fale para Ele aí. Se você realmente quer de verdade viver essa novidade de vida, essa vida abundante, você precisa liberar isso no seu coração. Feche os seus olhos e comece a falar para Ele. Abre o seu coração. Seja sincero, seja sincera. O Espírito Santo está disposto a descer aí agora, a se manifestar agora. Não importa onde você esteja. Se você abrir seu coração para Ele agora e botar para fora o que está dentro de você, Ele vai visitar você agora. Oh, Espírito Santo, visita esses lares, Senhor. Visita, Espírito Santo. Visita essas mulheres que estão com o coração sem conseguir perdoar. Ninguém pode fazer isso por elas. Ninguém pode fazer isso por eles. É esposas que não conseguem perdoar maridos, maridos que não conseguem perdoar esposas, filhos que não conseguem perdoar pais, pais que não conseguem perdoar filhos. Senhor, essa é a hora, esse é o momento, para que o Senhor visite essas pessoas. Se o Senhor não visita, Pai, é difícil liberar perdão. Só tem um jeito, é quando o Senhor visita o nosso coração. É quando nós somos cheios desse amor. É como nós somos cheios da vida espiritual. Visita, Senhor. Visita. Visita esse lar agora. Eu libero sobre cada um desses lares agora, Pai. Que o teu poder agora se aperfeiçoe na fraqueza dos teus filhos que não conseguem liberar, se sentem fracos, sem força. Mas o teu poder aperfeiçoa agora, Senhor. Derrama sobre eles agora a capacidade de amar, Senhor.
a capacidade de liberar o perdão. Que eles se humilhem agora diante de Ti, Senhor. Porque o segredo para derramar o Espírito Santo sobre nós é quando nós nos humilhamos. Desça sobre cada um deles agora. É no nome de Jesus que nós oramos. Meus amados, o Espírito Santo, ele quer nos encher todos os dias. Mas você precisa querer. Lembre-se, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa que entra na sua intimidade sem você pedir, sem você chamar, sem você convidá-lo. Ele é cavalheiro, ele é sensível, ele é amoroso. Ele deseja que você de verdade o chame. Só porque você não vê ele com seus olhos, não quer dizer que ele não seja real. Ele é real, gente. Ele é mais real do que você. A realidade da sua presença é muito mais profunda do que o toque físico. Às vezes eu estou tão mergulhado nele que às vezes eu perdo até a consciência de que eu estou aonde eu estou. Eu perdo a consciência de onde eu estou. De tão mergulhado em sua presença que eu fico. Porque estar perto dele é como se eu saísse da terra e entrasse em outra dimensão. E é assim mesmo. É isso que ele quer. O que você deseja? Só de você buscar a presença, tudo vai se resolver na sua casa. Sua vida financeira, sua vida de relacionamento, seu esposo, seus filhos. Relacionamento, gente. Vida espiritual. É vida espiritual. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Essa live vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar aí no Instagram. E vou também colocar lá no canal no YouTube. Tá certo? Você escreve lá. Eu vou deixar aqui escrito. Você coloca lá canal. A hora é agora. A hora é agora. Tá certo? A hora é agora. Tá fixado. Você pode copiar aí. Entra lá no Instagram. Ou melhor, entra lá no YouTube. Se inscreve no canal. Aperta o sininho, coloca lá para receber quando a gente postar, para você ser edificado novamente. Você vai relembrar esse ensinamento para ajudar você a ter comunhão com Deus, tá bom? Se inscreve lá no nosso canal, tá bom? E aqui no Instagram também, me segue aqui no Instagram, porque todas as vezes que a gente manda publicações edificantes, edificação para a sua vida e também para você saber o horário tudo certinho das nossas lives. Pode ser que durante o dia, durante a semana, estamos fazendo live toda sexta-feira às 15 horas, mas quem sabe eu posso fazer uma live à noite, depende do Espírito Santo colocar no meu coração. Dia de semana. E a gente vai mandar e postar para você ficar sabendo, tá bom? Então já se inscreve aí no nosso canal no YouTube e também me segue aqui no Instagram, tá certo? Um abraço para vocês, tá bom? Fique com Deus. Quero mandar um abraço aí para todos vocês aí, Clesiane, irmã Vânia, Tiago Campos, irmã Carla, Edivânia, Carla, minha irmã Denise, Bruninho, Deus abençoe. A oficina Cláudio, Deus abençoe também. Para Caio, Dona Glamour entrou também, Deus abençoe. Muita gente aqui entrou. Irmão Washington, Deus abençoe, querido. Cristina Araújo, Rayane Silva, Deus abençoe, tá bom? Irmão da Chalme Agrestina, Deus abençoe também, que você esteve presente. Minha cunhada Alice, Deus abençoe. Cida, Deus abençoe também vocês, tá bom? Estiveram aqui junto comigo na live. Irmã Márcia Fernandes, Deus abençoe também sua vida, serva de Deus. Anne Furtado, Deus abençoe. Luana, Deus abençoe também pela sua vida.
Irmão Bruno, Deus te abençoe, meu amado. Tá certo? Um abraço para vocês. Então, fiquem firmes. Tenham um relacionamento com Deus. Diário, todos os dias. Todos os dias, tá bom? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.